Olá, sejam bem-vindos ao podcast Raiz, né? E olha só onde eu tô hoje. Eu tô tendo a honra de estar aqui nessa cadeira de entrevistador do podcast Raiz, entrevistando o criador desse método, o criador desse podcast, uma pessoa brilhante. E como a gente tem aqui como método do Raiz, né, que a gente não apresenta os nossos convidados, eu vou falar agora para ele se apresentar. O cara é com uma mente brilhante e a gente vai falar muito sobre inteligência artificial, sobre empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo para aquele empreendedor que está iniciando na sua jornada de 50 mil a 2 milhões de reais de faturamento aí por ano. Careca, se apresenta para o seu público mesmo, que já te conhece, mas eu acho que agora no papel de entrevistador eu quero que você se apresente. Muito bem, é um prazer estar no teu programa aqui no dia de hoje, vindo entrevistar. Eu sou Rodrigo Corrêa, mais conhecido como Careca, um cara esposo de Dona Jaque, 26 anos, vamos completar 27 anos agora. Que maravilha, hein? 27 anos junto, 4 filhos, Nicole, Natália, Nayane e o Rodrigo Filho. E hoje eu estou num processo totalmente diferente da minha vida, né? Eu estou num processo que de dezembro para cá teve uma mudança muito forte, principalmente espiritual, que eu digo na minha vida. E espiritual, quando eu falo, é fé realmente em Deus, é trazer um processo em primeiro Ele. A minha comunicação hoje, ela está direcionada a empresários cristãos, empresário que fatura entre 50 meio milhão por mês, que são aquele empresário que já começou, ele está enfrentando um grande problema e ele precisa desse crescimento, só que ele está apagando incêndio para tudo que é lado, ele precisa entender de tecnologia, só que a tecnologia ele não tem tempo para estudar, porque o cara não consegue, e o meu papel ficou nisso. Com toda essa minha experiência hoje sobre a tecnologia, é trazer uma forma que o empresário entre para o mundo da inteligência artificial. Então, o papel hoje do Careca é esse aqui, me comunicar com empresários cristãos hoje. Cara, que eu achei fantástico isso. Primeiro que achei você uma mente brilhante. Primeira vez que eu encontrei o brilho você... da Careca? Não, e você está querendo transformar uma objeção subjetiva em objetiva, né? Não, a mente brilhante é a mente mesmo. Quando a gente se conheceu, eu fiquei 1h30, né, respondendo o seu questionário para fazer uma IA cognitiva sobre mim. Eu achei aquilo fantástico. Nós somos parecidos, porque lá atrás, quando eu fiz o primeiro marketplace do Brasil, as pessoas não tinham ideia do que ia ser a internet. Mas eu sabia o que ia ser. E hoje você sabe o que é IA, eu sei o que é IA, e a gente sabe que as pessoas e os empresários que ficarem fora dessa revolução, que não aprenderem a como gerir a IA a seu benefício, não é aprender a tecnologia em si, mas tratar a IA como um funcionário, como hoje eu lido com o José, com o João, com a Maria. Eu vou ter as IAs, né? Eu digo que a minha folha de pagamento hoje é o Claude, é o ChatGPT, o Lovable, ou seja, eu tenho ali uma folha de pagamento ali todo mês que bem leve, que não me incomoda. Bem leve, que não tira férias, que não tem 13º, que trabalha de madrugada, barato pelo que eles fazem, inteligentíssimos, pós-graduados com todas as universidades do mundo, só que as pessoas ainda não acordaram porque acham que é um bicho de 7 cabeças. E é engraçado que não é, né? Não. E isso é muito legal porque essa criação agora, e eu posso dizer que talvez seja um desafio, tá? Porque eu ainda não vi, eu estou procurando na internet, não vi, nem grandes empresas, um desenvolvimento do clone humano. E não é tu enxergar um robô do lado, não. O clone humano é extrair a cognitividade do cérebro da pessoa, através de uma extração que é demorada, colocar dentro do algoritmo e falar com a inteligência artificial. Ou seja, você fala com você mesmo ali, para tomar a decisão. Mas aí eu tenho que vir... Não, passo para trás. Aí eu tenho que dar um porque passo isso pra parece trás. muita loucura para o cara que ainda não usa nem o ChatGPT. É isso. O que acontece? Então, quando eu falo sobre isso, as pessoas trava, é muito legal, mas ela não vai para frente. Adorei a ideia, mas não é para mim. Sensacional, não é para mim, exatamente. Então eu entendi, quando tu entra à frente do tempo, tu tem que estar no tempo, tu tem que dar um passo para trás e tu tem que passar para as pessoas essas informações para ela entender como aquilo funciona. Hoje o meu foco é trabalhar com o empresário. Por quê? Quando eu desenvolvi o algoritmo, eu desenvolvi porque eu tinha um grande problema. E o meu grande problema era apagar incêndio para tudo que é lado. E aí eu não conseguia ter tempo para minha família. Eu tinha feito uma promessa que eu não seria o meu pai. Que o meu pai não teve tempo para mim, meu pai não dava carinho, eu não seria isso para os meus 4 filhos. E eu estava acabando de ser, eu era igual ao meu pai.
O processo estava se repetindo. Então eu comecei a olhar para a inteligência artificial, ela é muito mais rápida, acelerada, e aí eu entendi, e hoje eu ensino as pessoas o princípio básico. Uma inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, Claude, que são as principais ferramentas que eu uso hoje, elas são ferramentas. Inteligência artificial é o que está por trás delas. Se tu olhar um iceberg, a ponta fora do mar, é apenas as ferramentas, ChatGPT. Tudo que tem abaixo é a tecnologia da inteligência artificial. Essa tecnologia são bilhões de informações que ela tem acesso e ela traduz esses acessos. Quando tu faz a pergunta para a inteligência, ela olha o melhor resultado de lógica e te entrega para ti com uma rapidez. Vamos levar isso informação para uma coisa prática, por exemplo. Antes eu queria fazer alguma coisa no Instagram, eu precisava ligar para um designer, faz aí uma imagem. Hoje eu tenho um prompt certo, o ChatGPT melhorou muito o gerador de imagem dele, ele já me dá uma imagem em 2 minutos, eu ponho na minha apresentação, ponho no meu Instagram. Isso aí. Ou seja, tu acabou de dizer a fase 2. Fase 1, as pessoas têm que entender o que é inteligência artificial. Primeiro, ChatGPT, Gemini são ferramentas. Mesma coisa que o Google está para a internet. Mesma coisa que a lâmpada está para a luz. Entendido isso, empresário, entendeu isso? Agora o empresário tem que entender o que é prompt. Prompt é a linguagem que tu vai comunicar com essa ferramenta, com a inteligência artificial. Posso é o fazer português. um paralelo? Pode. É o comando para o funcionário. A maioria das pessoas não sabe se comunicar com pessoas. Então você fala, cara, já cumpriu a meta? O cara vai ficar, que esse cara tá me cobrando a meta, esse cara não me dá oi, só vem aqui me cobrar a meta. Boa. Mas quando eu chego pra ele e falo, cara, como é que tá a família, como é que tá os filhos, diz uma coisa, como é que estão as vendas? Putz, patrão, não consegui cumprir. Aí eu vou falar, olha, já desistiu dos seus sonhos, daquilo que a gente combinou, você não vai cumprir, ou seja, eu tô me interessando por ele. O prompt é, como eu falar, se eu falar errado com a inteligência artificial, ela vai me dar uma resposta errada. Resposta lixo, pergunta lixo, resposta lixo. Então, prompt, comunicação, é o português como tu fala. E aí tem vários níveis da questão do prompt. O primeiro é isso que tu está falando. Ou seja, eu falo para a inteligência o que eu preciso e ela responde o que eu perguntei para ela, o que eu preciso. Só que dentro do prompt existe uma lógica, inclusive eu criei o método Porca, que é como a pessoa faz as perguntas certas, informando, primeiro, dizendo quem a IA deve ser, que é o funcionário que tu fala. Ela é especialista em quê? Você é especialista em tal coisa. O que eu preciso colher? Qual é a minha empresa, o meu produto que eu quero vender? Para quem eu quero vender? Então, existe um método Porca que a pessoa colocou ali e ela vai fazer a pergunta. Empresário para usar no teu dia a dia. Primeiro, o que é inteligência? Entendeu? Como comunica? Prompt. Depois do prompt, tu precisa ter o refinamento, que eu chamo. Porque tudo que a inteligência artificial ela te entrega, ela não te entrega verdadeiramente correta na primeira vez. Até porque ela precisa entender quem tu é. E quando tu bota muito subjetivo, eu sou o Careca, o criador do método Raiz, o meu produto é uma mentoria sobre inteligência artificial, ela ainda não me conhece na essência. E a inteligência artificial, ela é entregue a mesma inteligência para qualquer pessoa na internet, porque ela é artificial, ela é geral. E aí que vem a diferença. Quando tu cria o prompt, quanto mais informações tu coloca, mais ela vai entender quem tu é, melhor a tua pergunta ela te entrega. O refinamento que eu chamo é tu recebeu a resposta dela, e aí tu vai questionar ela. Olha, esse ponto não tá bom, esse ponto tá bom, cria isso. Por que acontece erros? A maioria das pessoas estão se tornando cognitivamente preguiçosa, né? Ela quer receber o da IA, às vezes manda até um conteúdo direto. Eu já vi pessoas dizendo assim, isso aqui é conteúdo da IA, cara, porque nós nem falamos sobre isso aqui. Então tem que entender que tu tem que refinar. Tu tem que ler, tem que dizer para ela, não, corrija isso. Ela vai corrigir. Terceiro ponto do refinamento, que a gente utiliza outra ferramenta. Aí é um ponto um pouco mais avançado. A segunda ferramenta, ela vai trazer para ti a validação. E aí é o Cloud. Eu uso hoje ChatGPT, ele é o melhor interpretador de te conhecer. Então, ChatGPT, todas as ideias iniciais começa a conversa com ele, e aí eu quero fazer, não uma programação que é o teu nível. Empresário, tu não precisa programar, tu não vai para esse nível, tu não vai ter tempo, tu precisa operacionalizar e ganhar dinheiro na tua empresa. Se ele assistir uma aula sua, ou uma aula minha, ou a nossa aula, ele vai aprender uma coisa importante, é criar pastinha de projeto no ChatGPT. E para cada projeto que ele tem ali, não é? Quinto passo. O quarto, refinou, aprendeu a falar, GPT deu a ideia, Cloud criou a lógica, voltou para o GPT, aprimorou, talvez possa voltar de novo ao Cloud e vem para o GPT finalizar. Isso aqui fechou a quarta etapa. Então, tu já sabe como é inteligência, tu já sabe como perguntar, tu já sabe como refinar e validar.
Agora tu precisa saber operar cada uma delas. Entre o GPT, que eu falo chat GPT, né? E o cloud, quando eu falo GPT, é justamente isso. Tu tem que entender que dentro do GPT tu tem conversas que tu abre. E aí tu tem projetos, que é onde tu vai botar dados, armazenamento, mas tu tem o GPT, que é a parte aonde ela consegue processar o que tu realmente quer. Aí tu pode criar os GPTs. É aí que entra o clone. É aí que entra a informação do algoritmo num GPT Mas que tu isso eu cria. acho que o empresário ainda, o que está começando, é muita coisa para ele, você não acha? Depende se tu já entrega pronto, entendeu? Uma entrega pronta. Mas o cara que está iniciando, ele tem que entender quais são os prompts. E aí vem o que eu falo também nessa quinta etapa, antes E de... você está entregando isso pronto? Sim. Inclusive, olha só, uma coisa muito importante para o empresário entender. Eu já trago dentro das prioridades dele. Porque o método raiz, quando eu criei o método raiz, ele é o feijão com arroz. O método raiz é o que o empresário tem que entender primeiro de finanças, contabilidade, mas feijão com arroz. Não misturar CPF com CNPJ. Ó, É o maior diz uma erro. coisa, eu sou um empresário, Boa. tá? Eu sou empresário e as minhas dores é como qualquer empresário. Quando eu chego lá, empresário do meu curso, qual é a dor dele? Puta, ele quer vender e conhecer gente. Faturamento, caixa. Alguns já estão na área de organização da empresa, já tem caixa e agora estão absorvidos, apagando incêndio pela operação e já não conseguem mais crescer porque estão absorvidos. E precisam vender mais, porque o coração da empresa é a venda. É, porque existe um gap, né? Que você começa de 500 mil a 1 milhão, você precisa crescer. E senão a coisa Senão vai a coisa apertando. vai apertando. E aí eu entendo o seguinte: tem uma aula que eu falo que é o poder das perguntas, que manda no mundo quem sabe fazer pergunta e não quem tem as respostas. E com a IA, isso nunca foi tão verdade, de aprender a fazer pergunta. Agora eu sou lá, eu tenho minha equipe de vendas, minha equipe de cobrança, minha equipe de atendimento, meu marketing. Como é que você me ajuda agora a fazer isso? Por exemplo, assim, você me ajuda a ter os agentes? O que especificamente você faz por mim? Na hora, vamos lá. Tu senta com o empresário, primeira coisa. Através do teu GPT, tu vai montar a estratégia de venda para tua equipe. O mais importante é a montagem do prompt. Qual é o método de venda que tu quer colocar para dentro dele, que a inteligência trabalha sobre esse método e tu vai gerar ele na hora. Ele vai te dar uma resposta, ele vai te montar. O que tu vai fazer? Tu vai criar um GPT, especialista em venda. Ah, eu quero pegar o método do Luiz de venda. Eu pego o método do Luiz de venda, eu pego o conhecimento, a extração do empresário, coloca para dentro e com o método Luiz, a máquina começa a pensar. Como é que eu entrego para os meus funcionários? Além do treinamento que tem que ser feito diário. Muitas vezes tu dá um treinamento, mas a tua equipe precisa fazer a venda efetiva à venda. E venda se efetiva na conversa. Eu sempre ensino o seguinte: a gente dorme em média 8 horas, eu durmo menos. A gente trabalha, as pessoas como uns 8, a gente 12, a gente sempre tem nosso horário. Eu peguei meu horário livre, em vez de Netflix, em vez de ficar no Instagram, Estudar em vez mais de não sei ainda. o quê. Comecei a estudar, eu já dava treinamento, comecei a estudar IA. E aí eu comecei a ganhar autonomia. E o que eu vejo para todo pequeno empreendedor? Se ele se conectar com a gente 1 hora todo dia, 1 hora todo dia, 1% todo dia, 1 hora todo dia, ele vai estar 360 horas melhores no final de um ano. Ele Então, vai triplicar a capacidade dele no final do ano. autonomia, podendo ter os melhores funcionários à disposição dele. Para mim, a IA é a melhor revolução de todos os tempos, porque ela consegue extrair da minha mente a minha capacidade e eu não dependo de outras pessoas para aplicar. Olha que incrível isso. Te dá uma liberdade que tu não tem, né? E eu digo que é a coisa mais valiosa. Não tinha. Não, e hoje tu diz assim, cara, o tempo não volta atrás. Tempo não volta atrás, mas eu consigo te vender tempo daqui para frente. Exato. A Tu IA quer ganhar tempo? tá me Quer vendendo comprar tempo? tempo. Eu te vendo tempo. Eu preciso criar eu posso fazer um criativo, um exemplo. E aí eu tô lidando com o meu pessoal de marketing. Você tem tempo hoje de sentar e fazer uma reunião de 1 hora com o teu pessoal de Não marketing? consegue. E se tu vai passar pro marketing o que tu quer, na inteligência artificial, ela sabe quem Ela tu sabe é, quem como você tu é. pensa, sabe o Porque teu projeto. eu tô conversando com a minha IA faz 2 anos. Ela me conhece melhor que eu. Tu sabe que o pessoal tá me falando, e aqui até para quem tá nos vendo agora, tem um grande segredo no chat GPT, que quando tu entra no chat GPT, a primeira configuração que tu deve fazer é quem tu é e como tu pensa Sim. dentro dele. E 99% das pessoas não sabem fazer isso. Eu coloquei A meu primeira. livro, coloquei minha história. Não, meus na filhos, base tudo. do chat GPT. Quando tu entra no chat GPT, tu vai no teu nome, tu vai em personalizações e tu vai dentro dele e tu coloca ali. Isso eu acho que eu não sabia. Eu não sei se eu fiz. 99% das pessoas não faz. A mudança, se tu já tá apaixonado, a mudança é Eu vou fazer isso. extremamente. Um dia eu vou fazer isso. Então, essa mudança já Coloca é isso grande. na próxima aula que a gente vai fazer junto. Eu tenho Vou ensinar. nas aulas da minha sequência, fazer ela vem isso dentro, por exemplo, o próprio chat GPT na aula 5 agora,
eu vou ensinar isso. Eu ensino essa base, como tu, primeiro, botar para ele quem tu é, porque o que acontece? A grande variação, vamos explicar para as pessoas. A tecnologia da inteligência artificial, eu voltei a dizer para vocês, ela é uma tecnologia que pega bilhões de informações. Quando a gente tem uma ferramenta gestora, que é o GPT, Gemini, Claude, eles são gestores das informações. O que acontece dentro de cada uma delas, quando tu abre uma conversa, ou quando tu faz uma pasta, ou quando tu cria? Ela começa a gerar informação dentro daquilo, só que existe limite em cada pasta de informação. Então, por mais que cada ferramenta te conheça e tu já te surpreenda com o tempo, ela vai pegando microfragmentações tua e ela não consegue, com o tempo, ter a capacidade, por mais que ela vai conhecendo mais, ter a capacidade decisória com o que tu tem. Por quê? Porque ela vai perdendo as informações. Então, se tu alonga conversas e coloca arquivos, mais arquivos para dentro, ela começa a confundir. Vai chegar um certo tempo de uso que ela confundir. Por quê? Porque ela não é um banco de dados ali dentro. Agora, quando tu trabalha com a lógica para ela, o prompt lógico, o algoritmo, dentro dela com a informação, ela fica trabalhando com aquilo ali e ela não foge disso da informação. Esse é o grande segredo dela. Então, por isso que é uma diferença muito grande. Quando tu cria tanto o Claude como o GPT, eles têm como tu colocar quem tu é e a forma que tu quer que eles processem sempre. Desde a entrega, com mais emoji, menos emoji, seriedade, isso tudo tem na configuração. Ele muda totalmente a conversa do... Fantástico. Então, e é um produto que as pessoas vão dizer assim, mas isso aí, quanto é, Rodrigo, um clone? Um clone hoje eu vendo por menos de 5 mil, eu não vendo, porque são 2 horas minhas, além da pessoa fazer a extração, são 2 horas minhas que eu programo o GPT dela. Eu, pessoalmente, eu, pessoalmente, coloco o algoritmo dentro de um GPT criado dele e estruturo todo o chat GPT da pessoa. Por isso que custa 5 mil reais. Agora a pessoa me diz assim, tá, Rodrigo, então eu não tenho condições. Essa configuração que eu te falei é um produto que eu vendo a R$39. Tá na prateleira. A pessoa clicou, caiu, baixou o produto, tá a configuração, colocou dentro do GPT. Já muda completamente. E é legal quando eu tô nas palestras, aí a pessoa compra e digo, vamos fazer a tua configuração? Às vezes eu faço nas palestras, no curso, uma configuração bem simples. Aí eu digo pra pessoa, vamos fazer? A pessoa faz. Aí ela vai lá e compara com o da empresa e com o dela para ver. Aí ela disse, nossa, Rodrigo, já mudou totalmente. Eu digo, por quê? Porque ela tá agora dentro dela, todo o comando que ela vai girar sabendo quem tu é. Ela vai fixar aquilo ali. E aí é um produto de 39 que as pessoas podem ter acesso. Depois tem um produto de 397, que é um algoritmo que tu pode colocar quando tu inicia uma conversa. Que ele trabalha fazendo que aquela conversa fica só baseada naquilo ali. Só que esse tem um problema. Quando começa a aumentar os dados, as informações, ela já começa a ter variação, porque ela não é um banco de dados. E aí, por isso que o algoritmo é o que mata. Porque o algoritmo está dentro do chat ou do cloud e toda vez... O grande segredo é o seguinte. Toda vez que a IA busca bilhões de informação que ela vai te entregar, ela passa pelo algoritmo obrigatoriamente, revê as informações, como tu pensa, como tu age, e ela te entrega dentro dessa observação. Entendi. Essa é a diferença. Então, ela capta... Quando ela te conhece, por exemplo, ela me conheceu, ela conhece meu óculos, conhece isso. Só que tu busca a informação aqui da Cogna, por exemplo. Então ela foi lá, buscou. Quando ela veio, ela cruzou por aqui e me largou. Ela cruzou e me largou. Quando tu tem algoritmo, ela é obrigada a pegar a informação, cair aqui dentro, verificar, batendo as informações para te entregar. Então, muitas vezes tu não precisa de um prompt muito grande. Tu já falou para ela, eu quero tal coisa, circuito, ela já tem aquilo dentro do conhecimento dela. E aí tu pode colocar, sim, mais conhecimento no próprio algoritmo ali dentro do GPT. Tu coloca, por exemplo, eu tenho o meu GPT Conhece o Clone Careca, tá o meu livro ali dentro, tá o meu conhecimento sobre as aulas, tá tudo que eu lanço, tá dentro dele. Então, toda vez se tu analisar o meu, que eu peço alguma coisa para ele, ele bota baseando nas informações. O que é as informações? Ele captou, mas ele tem que ir lá no conhecimento para validar o que ele me entrega. Entendi. Essa é a diferença do cognitivo. Por isso que ele traz a tua extração ali para dentro. E uma coisa importante, o meu algoritmo ele foi criado, e eu falo muito para o empresário, principalmente o empresário que é cristão, com uma frase. Deus governa o homem governa a ferramenta. Então, mas ferramenta não é uma coisa boa, isso aqui não é uma coisa boa, a inteligência artificial é perigosa. Não. A faca é uma ferramenta que foi criada para nós cortar carne. E as pessoas matam pessoas com uma faca. O celular é uma ferramenta para nós usar para comunicação. E as pessoas usam para perder tempo na internet, muitas vezes, não trabalhar. A inteligência artificial é uma ferramenta que foi feita para a modernidade, porque tu precisa acelerar
A inteligência artificial, ela é funcionário nosso. As pessoas já têm que entender que a partir de agora, cada inteligência artificial, cada ferramenta é um funcionário. Cada criação que tu faz ali de maneira simples, eu não estou dizendo para vocês dificuldade, ele é um funcionário que tu tem, um funcionário do marketing, um funcionário da venda, tu cria especialização para cada um deles. Cria um GPT especialista em cada área. Hoje eu tenho um especialista em cada área nesse sentido. Então é isso que acontece. E o algoritmo hoje tem uma base. Para mim é a tríade. E eu não abro mão dessa tríade hoje. Que ela é identidade, inteligência e império. Todo algoritmo criado meu, dentro dele tem uma base de verdade nesse sentido. Que a identidade é entender sobre a fé, porque todo empresário ele precisa ter a fé. Sim. Ele precisa. Por que eu digo isso? Porque, Luiz, concorda comigo? A maioria das pessoas crescem financeiramente, crescem profissionalmente e esquecem da fé, esquecem de, né? E o que isso acontece? Tu cresceu aqui, o teu ego cresceu, tu acha que é de super-herói. Nós conversamos sobre isso, as falhas que teve na empresa, porque a gente achava que era o único, exclusivo que acontecia. E espiritualidade não cresceu. E eu, por crescer financeiramente famoso, eu quase perdi a família. Porque espiritualmente eu não estava preparado para dar isso. E quando eu cresço aqui pensando somente no resultado financeiro, eu esqueço a minha base principal, a espiritualidade. Por isso que famosos caem na droga, por isso que tem burnout de empresários e tomada de decisões. E eu sempre digo, a gente não resolve problema. Eu vou ser feliz quando eu resolver meus problemas. Se eu ganhar mais dinheiro, eu resolvo meus problemas. Cara, nunca na vida, tá na Bíblia, nunca na vida tu vai resolver todos os problemas. Problemas vão acontecer sempre. O grande segredo é como eu passo pelos problemas e como eu acomodo esses problemas. Exato. Hoje eu levantei com uma notícia sobre a questão de BC, com a notícia no meu celular que eu olhei assim, digo, cara, não vai conseguir fazer. Eu confiei, mas eu tinha que dar uma live sobre a Bíblia. E eu tinha que dar uma aula ainda sobre no eco. O que eu fiz? Fica aqui. O problema vai ter que ser resolvido depois de uma forma bem tranquila. E eu vou entregar o que eu tenho que entregar. Cara, muda totalmente. Se fosse antigamente, eu já pegava essa porra, já ligava para todo mundo, já fazia, já via o que era. Essa é a diferença. Por isso que eu digo, então, que o empresário tem que entender. A identidade, ela tá na fé. E aí é fé, família e autoconhecimento. Quando eu falo fé, é espiritualidade. Quando eu falo família, é dar o tempo à tua família e respeitar ela e aproveitar cada dia, porque esse tempo não vai voltar. Sim. E quando eu falo autoconhecimento, é tu te autocriticar, que foi o erro que nós dois tivemos quando as empresas estiveram lá em cima. A gente não sou eu, por não dar treinamento, por não qualificar mais pessoas, fazer isso, eu errei muito grande numa empresa que estava grande. Então esse aqui é o princípio básico do empresário, para ele usar a inteligência, que é o que só ele tem, criatividade a fazer, para chegar lá em cima no império. E o que é o império? É sustentar. Concorda comigo que é difícil tu chegar, mas quando tu chega é difícil tu sustentar? Sim. Porque tu tá com pessoas talvez que não sejam, que estejam do teu lado, ou porque tu não tá enxergando porque o teu ego cresceu mais. E aí eu digo, como Rodrigo é o segredo de sustentar? Cara, é unicamente uma palavra chamada Deus. Tem 2 vogais ali dentro. Se tu pegar as 2 vogais, significa eu. E se tu retirar essas vogais dessa palavra, acabou Deus. Então, quer sustentar? É isso aqui, meu amigo. Antigamente eu não falava em Deus, eu não ia porque eu tinha medo de perder o negócio. Hoje, se tu não tem uma aproximação e todo dia, dentro da comunidade da Bíblia, da visão do Código Raiz, eu falei para as pessoas, eu peço, eu levanto, eu não toco no meu celular, eu simplesmente primeiro rezo para Deus, converso com Ele em silêncio, e eu vou te dizer assim, ó, essa semana o que veio de inspiração e os passos conversando com Ele, o que eu devo ir, foi uma transformação assim para mim que, claro que veio uma experiência nossa. Cada tempo que eu estou entendendo como me comunicar com as pessoas para demonstrar o que é cognitiva, que eu não posso falar sobre cognitiva, está à frente do tempo. Eu tenho que falar sobre a base. Isso aí é a experiência que tu vai vendo e sentindo. Mas ao mesmo tempo, quando tu tem uma espiritualidade preparada, cara, as coisas aceleram muito mais porque tu foca no teu objetivo. Exatamente. Tu esquece os problemas e tu vai resolvendo com o tempo. Exatamente. Isso é o grande segredo. Fantástico. Olha, e para encerrar, qual é a dica que você dá para essas pessoas que ainda assim estão resistentes a entender? Porque assim, o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Eu diria que hoje tempo é o que está todo mundo querendo ganhar, né? qualidade de tempo. Família, qualidade de vida. Eu acho que IA é tempo. Né? E qual é a dica que você dá para aquelas pessoas que ainda estão falando que não sei, estou meio na dúvida, porque as pessoas não decidem isso no racional, né? Elas decidem isso no cérebro límbico.
Então, o que fez você ir para IA e o que você falaria para a pessoa para vir? Eu deixaria essa mensagem hoje para o empresário. Eu fui para o mundo da inteligência artificial porque eu quase perdi a minha família. Eu prometi que eu nunca ia ser o meu pai. E eu fui meu pai porque eu só pensava nos negócios, só pagava incêndio e só tinha na minha cabeça confusão por causa dos negócios. E eu não tinha tempo para minha família. E o dia que eu vi a inteligência artificial e vi que ela poderia nos acelerar 1000 vezes mais inteligente, mais rápido, eu vi que ela poderia nos entregar tempo, coisa que ninguém mais pode nos entregar. E aí eu comecei a estudar sobre inteligência artificial, tanto é que eu abri mão de quase todas as minhas outras empresas e operações e foquei apenas no mundo da inteligência artificial. E eu vou dizer uma coisa para ti, empresário. Se tu realmente quer, daqui a 2 anos, estar no mercado, tu pode até continuar no mercado, mas se tu não estiver dentro da inteligência artificial acelerado e ela te ajudando, tu só vai ser mais um se arrebentando e a lucratividade vai estar lá embaixo. Não tem outra. O cara que não entrar para o mundo da inteligência artificial, der contra, é cabeçudo e, com perdão da palavra, é um cara muito burro porque ele está deixando de adquirir tempo e dinheiro. Porque não tem outra. O mundo vai para esse lado e não volta mais. Vocês ouviram Careca, né? Careca, muito obrigado por me convidar para te entrevistar no seu programa. Gente, se vocês gostaram do que vocês ouviram aqui, pega aqui, olha, se registra no sininho aqui, pega se você está vendo isso no Instagram, manda para aquele seu amigo que precisa entender sobre inteligência artificial, se conecte com a gente, entre nas redes sociais do Careca para aprender sobre IA também, que você vai, eu tenho certeza que tempo é o nosso principal ativo. Então indique isso para muitas pessoas, se registre no nosso canal e nós nos vemos, né? Ou seja, no nosso próximo programa, no podcast Raiz, que aí vocês vão ter ele aqui com um convidado muito interessante, Raiz, ali. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite, Careca. E até o próximo programa. Encerramos com aquela velha frase. Fiquem com Deus.